Nós vamos ler a palavra de Deus esta noite no Evangelho segundo São João, capítulo 6. O Evangelho de João, no capítulo 6. Celebramos hoje a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Participamos juntos do pão e do vinho, que representam o corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo derramado por nós. O Evangelho segundo São João, capítulo 6. As palavras de Jesus nos ajudam a entender aquilo que celebramos hoje à noite e nos oferece o fundamento para aquilo que estamos fazendo e nos faz uma promessa extraordinária para aquilo que estamos realizando juntos nessa noite, participando desta mesa, onde está o pão e o vinho. Eu começo a ler no versículo 53, palavras de Jesus. Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém. Embora seja verdadeira a fórmula que diz que devemos aceitar a Jesus como nosso Salvador, porque estamos em inimizade e distantes de Deus, para que depois da nossa morte física possamos ir para o céu. Não me parece que é disso que trata essencialmente o Evangelho de Jesus Cristo. A mim, pessoalmente, pouco me atrai a ideia de ir para o céu depois de morrer. Principalmente se a pessoa que for para o céu for esta que eu vejo quando me olho no espelho. A questão da salvação não é tanto uma questão de ambiente para onde vamos depois da nossa morte física. Não é tanto uma questão de qual é o mundo que vamos habitar quando deixarmos este mundo. O que a Bíblia fala mais profundamente do que esta afirmação do céu como um lugar para onde vamos após a nossa morte física. O que a Bíblia fala com mais contundência é que Jesus não veio para nos dar o céu, Jesus veio para nos dar vida. O tema deste Evangelho de João, todo ele praticamente, é vida, não é céu, é vida. Desde o capítulo 1, quando João está dizendo a respeito de Jesus, que todas as coisas foram criadas por ele, nada do que foi feito sem a participação dele. E João diz que ele, o Criador de todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. E quando habitou entre nós, nele estava a vida. E nós vimos a vida. Nós vimos a vida. João chega a dizer nas suas epístolas, nas suas cartas, que os nossos olhos viram e nós apalpamos a vida que estava em Jesus. Você vai lendo o Evangelho de João e você vai encontrar ele falando de vida, desde o versículo talvez mais conhecido do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê vá para o céu. É isso? Não é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não acabe, não se dissolva na poeira do nada, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você vir as páginas do Evangelho, no capítulo 5, o verso 24, o Senhor Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vida. Chegamos ao capítulo 6, quando Jesus está transformando ou multiplicando os pães. Surge então uma grande discussão. A multidão percebe algo extraordinário em Jesus, porque ele, com apenas 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, com a possibilidade de que os 5.000 tenham sido apenas homens, porque as mulheres e crianças não eram contadas, mas vamos imaginar que fossem, de fato, 5.000 pessoas no total. Eram 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. Aquelas pessoas ficam impressionadas com Jesus e correm na direção dele, e ele discerne o coração das pessoas e diz: vocês correm atrás de mim, não porque vocês discerniram, entenderam, compreenderam o sinal, mas porque vocês viram que eu multipliquei os pães. Jesus está falando de um sinal. Que sinal é esse? O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para alguma direção. O sinal indica uma outra realidade. Não é para você ficar olhando para o sinal, é para você olhar para onde o sinal está apontando. Por isso que os chineses dizem que o sábio aponta à lua, o tolo fica olhando para o dedo do sábio. O milagre de Jesus e os milagres de Jesus são sinais. Sinais do quê? De que ele, Jesus de Nazaré, era o Cristo, Filho do Deus vivo. Um sinal de que ele era o Senhor da vida. E para que as pessoas pudessem crer em Jesus e, crendo, recebessem vida em seu nome. Na verdade, João, no capítulo 20, vai dizer que foi por isso que ele escreveu esse evangelho. Eu escrevi esse evangelho para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Porque o tema é vida. E mesmo aqui no capítulo 6, observe aí na sua Bíblia, o versículo de número 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O versículo 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. O versículo 40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47 de João capítulo 6, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus em João 6,48. Versículo 51, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vida. Jesus veio para nos trazer vida. Versículo 53 que lemos: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não têm e não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 56, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
da mesma forma que o Pai vive, me enviou, e eu vivo, e aquele que de mim se alimenta, viverá por minha causa. É vida. Capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida completa, vida em abundância, vida em plenitude, vida. Capítulo 11, Jesus está ilustrando a sua declaração do capítulo 10. Eu vim para que tenham vida. E o que é que Jesus faz no capítulo 11? Ressuscita Lázaro. E no versículo 23, ele conversa com Marta. Lázaro está morto. Marta, irmã de Lázaro, ouve as palavras de Jesus e a promessa de Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, não morrerá para sempre, porque eu ressuscitarei no último dia. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. A vida eterna é essa: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você encontrasse o apóstolo João hoje e perguntasse para ele: João, você que andou com Jesus, você que ouviu tudo que ele falou, você que prestou atenção em tudo que ele fez, você que foi testemunha ocular de todas as coisas que ele realizou, qual é o resumo que você oferece para a gente da sua experiência com Jesus? O João diria assim para você. Eu escrevi sobre isso. Está lá na minha primeira carta, no capítulo 5. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o resumo. 1 de João 5, os versículos de 10 a 12. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem vida. Quem come da carne e bebe do sangue de Jesus tem vida. Quem não tem, não tem vida. Bom, mas do que é que ele está falando? Que vida é essa? Porque nós estamos aqui vivos. Mais ou menos. Nós somos mortos-vivos. Porque há esta fala de Jesus, no capítulo 6 de João, versículo 53. Vocês não têm vida em si mesmos. Nós não temos vida em nós mesmos. A vida que temos, nós a recebemos. E a vida que temos, não só a recebemos, mas ela é sustentada por aquilo que recebemos. A vida que temos, ela é sustentada por algo que vem de fora de nós. Nós não temos vida em nós mesmos. É por isso que quando Jesus está diante da multidão faminta, ele diz assim: vamos alimentar essa multidão, vamos dar pão para essa multidão. Por quê? Porque eles precisam de pão para viver. Nós precisamos consumir o alimento para viver. E quando o alimento cessa, e quando o nosso corpo não é capaz de receber o alimento, a vida se vai. Nós não temos vida em nós mesmos. E isso significa que a vida que nós temos é uma vida que não parece vida. Ou é uma vida que não se compara à vida que Jesus está prometendo nos dar, que ele chama de vida eterna. E vida eterna não é vida que não acaba. Vida que não acaba é vida infinita. Vida eterna é vida com uma qualidade diferente. E nisso os gregos nos ajudam muito, porque o vocabulário grego é importante para nós. Por exemplo,
nós temos uma palavra, amor, que usamos para diversas situações, circunstâncias, pessoas e realidades e objetos. Nós amamos a mamãe, amamos o papai, amamos a esposa, amamos o marido, amamos o filho, amamos a filha, amamos a cidade de São Paulo, nós amamos muito tudo isso, e nós amamos o nosso cachorrinho também. E não é estranho e não é incomum que um casal esteja no sofá se beijando na boca, e ele está dizendo para ela, eu te amo. E aí o cachorrinho vem junto no sofá, e sobe no colinho dele, e ele pega o cachorrinho e diz, papai também te ama. E dá um beijinho na boquinha do cachorrinho. E a mulher olha para ele e fala, como assim? É lógico que nós estamos falando de amores completamente diferentes. Um é o amor de macho e fêmea, é o amor erótico, é o amor do casal. Outro é o amor do pai com a filha. Quando eu digo à minha esposa, eu te amo, e eu digo à minha filha, eu te amo, eu quero dizer duas coisas completamente diferentes. Porque o sujeito que ama a filha com o mesmo amor que ama a esposa é um doente pedófilo, um criminoso. Então nós estamos falando de amores diferentes. Por isso é que os gregos usavam a palavra eros para a relação de casal, usavam a palavra filéu ou filia para a relação fraterna, usavam a palavra storge, o amor storge, para se referir ao amor ao cachorro, e usavam a palavra ágape para se referir ao amor de Deus por nós. Deus não nos ama do mesmo jeito que amamos o nosso cão. Deus não nos ama do mesmo jeito que nós amamos o nosso vizinho. O amor de Deus é perfeito, é ágape. E por isso os gregos nos ajudam, cada vez eles usam uma palavra. Para a vida também é a mesma coisa. Os gregos diziam, olha, uma é a vida da planta. A planta tem vida biológica. Outra é a vida do nosso cão. Que, aliás, eu sou apaixonado por cachorro. Fiz um novo amigo cachorro agora, chama Sete. Tem alguns meses que eu conheci o Sete, meu amigo. Um cachorro. Já sabe quem eu sou, faz esteira comigo na academia. Gente boa o Sete, companheirão. Sete, gente boa. Gosto muito de cachorro. Mas a vida do cachorro é uma vida diferente da minha. Eu sou ser humano. Muito embora o ex-ministro do Trabalho disse que cachorro também é ser humano, não é. Cachorro é cachorro, ser humano é ser humano, e planta é planta. Por isso é que os gregos diziam o seguinte, olha, nós temos vida biológica, a semelhança das plantas, mas nós temos uma outra dimensão de vida, é vida psíquica, vida afetiva, vida emocional, vida inteligente, vida senciente. Mas Deus tem uma outra vida. E eles davam à vida de Deus o nome de Zoé. A vida que não acaba. A vida que sustenta todas as outras vidas. A vida que é fonte de todas as outras vidas. A vida que Jesus está prometendo para nós aqui. Ele está dizendo, se você come do pão, você tem uma dimensão de vida. Se você entra numa relação de amor e de afeto, se você se apaixona, se você se casa, se você se multiplica nos seus filhos, você tem outra dimensão de vida. Mas quando você se encontra com Jesus e o Espírito de Deus começa a agir no seu espírito, você experimenta uma outra dimensão de vida, a vida com qualidade divina. A Bíblia vai chamar isso de fruto do Espírito. É algo que só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós. E Jesus está dizendo que esta nossa relação do nosso espírito humano, que está fadado à morte, que está fadado à dissolução, que está fadado a acabar, a se perder no nada, esse espírito humano, ele pode receber vida divina. É por isso que nós esperamos a ressurreição. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, que o reino de Deus não pode ser herdado,
por carne e sangue. E ele escreve aos Coríntios capítulo 15 que é necessário que o que é mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é terreno se revista do que é celestial, o que é alma vivente se torne espírito vivificante. É tudo a mesma linguagem. Isto é tudo o mesmo conceito, linguagens diferentes, mas tudo o mesmo conceito. Há uma dimensão de vida que todos nós seres humanos partilhamos, mas há uma outra dimensão de vida que só nos é possível se o Espírito Santo de Deus atua em nós. A boa notícia é que o Espírito Santo de Deus está derramado, está acessível, e nós podemos estender a mão e comer da carne e beber do sangue de Jesus. Como? Como é que a gente come da carne de Jesus e bebe do seu sangue? Quando Jesus falou essas coisas, primeiro que ele foi contra o preceito da lei. No entendimento dos seus circunstantes judeus, aqueles homens disseram, ele está blasfemando e está nos incentivando a quebrar a lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 9 deixa claríssimo, como o sol do meio-dia, que não se pode comer a carne com sangue, porque no sangue está a vida. E Jesus diz, mas vocês vão ter que beber do meu sangue. E quando Jesus diz isso, o que acontece? As pessoas que estavam andando com ele começam a ir embora. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, os caras estão indo embora. E Jesus vira-se para eles e diz, se vocês quiserem ir, podem ir também. E Pedro diz assim, mas para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E parece que Pedro entendeu claramente o que Jesus estava querendo dizer no versículo 63. João 6, 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quem crê na palavra de Jesus, come da carne e bebe do sangue de Jesus. Quem crê que Jesus é quem ele disse que era, e quem crê que Jesus pode dar aquilo que ele prometeu dar, esse se apropria da própria pessoa de Jesus e dessa outra dimensão e qualidade de vida, a vida de Deus, a vida que o Espírito Santo de Deus infunde em nós, sopra em nós, nos dá de fora de nós para dentro de nós, essa relação extraordinária, que será completa, que será plena, depois da nossa morte física e na nossa ressurreição, mas que já pode ser experimentada aqui e agora. Por quê? Porque Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 8, e diz o seguinte, que a criação geme, e nós também gememos, mas nós que cremos em Jesus, já temos os primeiros frutos do Espírito Santo, que já age em nós. Eu não saberia explicar melhor o que eu entendi do Evangelho, senão da maneira como, por enquanto, eu expliquei. Mas eu tenho comigo que crer em Jesus e entrar numa relação pessoal com Jesus, numa experiência de fé, invocando Jesus como Deus da minha vida, e participando da sua carne e do seu sangue, me admitindo, me considerando beneficiário do seu corpo partido e do seu sangue derramado, me apropriando disso. A Bíblia Sagrada me diz que o Espírito de Deus começa a agir em mim e me dar essa vida que Jesus chamou de eterna. E que não se compara à minha vida física e não se compara à minha vida psíquica. É vida com uma qualidade divina. E que faz de mim uma outra pessoa, um outro ser humano. E que me transforma em termos radicais e absolutos. E que me catapulta para uma outra dimensão de existência, aqui e agora.
Por isso é que eu sou inconformado com o fato de que nós cristãos somos tão comuns e triviais, como se nós não estendêssemos a mão para comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus. Nós vivemos como se isso não tivesse acontecido, ou como se não fizesse a menor diferença o Espírito de Deus agir em nós. Eu não me conformo com isso. Eu não falo necessariamente de você. Então, claro que eu estou falando de você. Claro que eu estou falando de você. Claro que eu estou falando de você como um morto-vivo, em que essa vida que não se sustenta em si mesma está te deixando em pé, mas é um zumbi. Claro que eu estou falando de você, mas estou falando de mim também. Como eu disse, lá na minha casa, graças a Deus, tem espelho. Então eu me olho no espelho. Os olhos da minha mulher são espelho para mim. Quando ela me olha, e dependendo de como ela me olha, ela me revela. Ela me faz ver quem eu sou. Os olhos dos meus filhos são espelho para mim. Os seus olhos são espelho para mim. Você me ajuda a perceber quem eu sou. E eu não me conformo cada vez que eu me olho no espelho. Eu não me conformo cada vez que eu me dou conta de que eu estou em pé, eu estou vivo, mas eu sou um morto-vivo. E que essa qualidade de vida aqui, esse fruto chamado vida que o Espírito de Deus produz em nós, ele é tão rarefeito em mim, eu não me conformo com isso. Eu não me conformo de ter os pensamentos que eu tenho, de ter os sentimentos que eu tenho, de ter os hábitos que eu tenho. Eu não me conformo. Eu não me conformo com o meu egoísmo. Eu não me conformo com a minha impaciência. Eu não me conformo com a minha incapacidade de sustentar as minhas promessas. Não me conformo com o quão verdadeira é a afirmação do apóstolo Paulo a respeito de si mesmo, mas que diz a meu respeito: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo que eu seja tão parecido com gente que não conhece Jesus. Eu não me conformo que eu seja tão parecido e que eu tenha os mesmos valores, as mesmas prioridades, as mesmas posturas de vida, as mesmas ambições, os mesmos sonhos, os mesmos comportamentos de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E muito menos me conformo de conviver em comunidades religiosas de pessoas que estão há 20, 30, 40 anos metendo a mão no pão e tomando do vinho e continuam as mesmas, parecem pessoas de pedra, que não são transformadas em nada, não são curadas. Elas não aprendem a se amar, elas não aprendem a amar, elas não aprendem a perdoar, elas são boas de vingar, elas são boas de ferir com a língua, elas são boas de usurpar, de abusar, de usar, de descartar, mas elas não sabem perdoar, elas não sabem suportar tentação, não sabem passar vontade, e se escondem na palavra de Deus, tomando-a, não como revelação, mas como álibi. Deus sabe que eu sou pó. Não é álibi para uma vida miserável e porca, não é álibi. Deus sabe que sou pó, mas Ele me promete vida. Ele me promete recolher o pó, transformar o pó, e fazer um ser humano extraordinário à imagem e semelhança dEle, e em vez de ficar lá como pó para sempre. É impressionante isso, como que pessoas que passaram por uma experiência aos 8 anos de idade, hoje já estão com 38, 40, 50 anos, e elas se referem àquela experiência de 8 anos de idade como determinante de toda a sua vida. Ah, eu vou mal no casamento, por quê? Porque quando eu tinha 8 anos eu passei por uma coisa assim, assado. Eu não paro em emprego, por quê? Porque quando eu tinha 8 anos eu me dou mal com meu filho, por quê? Porque quando eu tinha 8 anos eu estou de mal com Deus, por quê? Porque quando eu tinha 8 anos Você já está com 40, brother.
A mulher ficou viúva, já tem 20 anos, ela ainda está viúva, está de luto, há 20 anos de luto. 30 anos de luto. Pelo amor de Deus, eu não quero desmerecer o sofrimento de ninguém. Porque graças a Deus eu também sei o que é sofrer. Eu também tive uma infância que eu não gostaria de ter tido. Também tive. Mas eu não posso permitir que aquilo lá diga quem eu sou hoje. Porque o que eu sou hoje é alguém que põe a mão na carne de Jesus e bebe do sangue de Jesus, e que pela graça de Deus tem a oportunidade de ser algo diferente do que a vida tentou fazer de mim. E pela graça de Deus eu posso ser o que Deus quer que eu seja. Uma vez eu estava num congresso, esses congressos que acontece coisa que eu não gosto que aconteça aqui. Vire para quem está ao seu lado. Vire a sua cadeira de frente para quem está ao seu lado. Eu falei, não vai dar certo. Aí eu virei minha cadeira de frente para quem estava do meu lado. Só faltou falar, pegue na mão. Eu falei, mas vira. Aí virei. Aí tinha um senhorzinho olhando para mim. E o sujeito lá no palco disse assim, agora, conte para essa pessoa que está diante de você algo que aconteceu quando você tinha 7 anos de idade. Eu falei, não é possível que eu vim parar nesse congresso. Aí eu estou tentando lembrar mais ou menos um negócio que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos de idade. O senhor desaba a chorar e diz assim, quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava na fazenda e o meu pai me mandou pegar água no poço. E estava chovendo, e eu tinha minha irmã menor, e eu mandei que ela fosse, e quando ela foi pegar água no poço, caiu um raio na cabeça dela e ela morreu. Eu falei, meu Deus do céu. E o homem começou a chorar e não parava de chorar. E eu falo, alguém aí que mandou contar a coisa dos 7 anos, o cara está chorando. E sabe que interessante? A pessoa que está... Vire a cadeira para quem está... A pessoa que está sentada ao seu lado, ela tem uma história de dor para contar. Que não precisa ter acontecido nos 7 anos, há 10 anos, há 20 anos. Pode ter acontecido mês passado, há 2 meses, 3 meses, 1 ano. Pode ter acontecido ontem. Mas nós temos uma promessa de Deus, que nós não estamos condenados a viver determinados pelos limites do nosso corpo físico e da nossa psique adoecida. O Espírito de Deus pode nos dar vida, e vida em abundância, vida completa. Ele pode curar o nosso corpo físico, Ele pode nos curar por dentro, Ele pode nos curar por fora, Ele pode curar a nossa história, Ele pode nos fazer gente de verdade. Por quê? Porque Ele já prometeu que nós temos acesso aos primeiros frutos daquilo que seremos um dia, e que ainda não somos. Portanto, quem come da carne de Jesus e bebe do sangue de Jesus, tem vida. Não a vida plena daquela depois da ressurreição, mas é uma outra vida diferente dessa aqui, pessoal, pelo amor de Deus. É diferente. Portanto, não ouse estender a mão aqui para esse pedaço de pão e pegar esse pequenino cálice de maneira displicente, verificando o WhatsApp, mandando mensagem para combinar onde você vai comer pizza depois da celebração. Não faça isso, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do corpo de Cristo, partido por nós, do sangue de Jesus derramado por nós, pelo amor de Deus. Onde a morte mostra a sua carranca na sua existência. Pense nisso, lembre disso. E na hora que você pegar esse pedaço de pão que representa o corpo de Jesus, você dê uma ordem. E diga assim, morte, você que mostra a sua cara para mim, em nome da vida que há em Jesus, eu mando você embora. Eu sou vencedor sobre a morte, sobre as pequenas frações e dimensões de morte que me acometem todos os dias. Eu quero mais do que essa vida que eu experimento aqui, e Jesus me promete isso. Agora imagina se você fosse para o céu, lá para aquele céu lá, que você aceitou Jesus como Salvador, você vai para o céu, e é essa pessoa que está aí. Você vai ser infeliz no céu, companheira. Minha amiga, você vai ser infeliz no céu, não vai ter cabeleireiro para você fofocar, não vai ter. Você vai sentir falta da maledicência. Você vai sentir falta de gente invejosa para você ficar falando de uma terceira pessoa.
O céu desse jeito aqui que eu sou, eu vou estragar. Eu vou ficar julgando quem deveria estar. É budista, não devia estar aqui. Ô, Jesus, budista. Vou estragar o céu. Por isso é que tem que ter transformação. E o Espírito de Deus começa a operar essa transformação em nós. Aqui, agora. Eu não sei direito falar dessa outra dimensão de vida aí que é do Espírito Santo, porque ela é um negócio fascinante, extraordinário, é demais, 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 mas eu sei que tem, porque eu já experimentei, eu experimento de vez em quando, não é todo dia, toda hora e sempre, mas eu sei o que ele está falando. Eu vou profetizar na sua vida, se você pegar esse pão hoje, pegar esse cálice, e invocar o nome de Jesus, em espírito e em verdade, lá do fundo do seu coração, que diz a palavra de Deus? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou profetizar na sua vida. Você vai experimentar isso que Jesus está falando aqui. Ele vai te dar uma gota de vida eterna assim para você experimentar. E quando você experimentar, você não vai querer outra coisa nunca mais. E você vai sentir falta disso e você vai ter fome de Deus. Portanto, venha com fome para cá. Você estender a mão para pegar do pão, estender a mão para pegar do cálice, faça isso com fome, porque Deus vai te dar vida eterna em nome de Jesus e para a glória dele. Não seja displicente, não seja negligente, não desperdice essa oportunidade. Põe a mão aqui, pegue da carne, do sangue de Jesus, representados nesses elementos. E participe de Jesus e diga: Jesus, eu quero ser beneficiado pelo teu corpo partido e pelo teu sangue derramado. Me dá essa vida, porque eu não me conformo comigo e com a vida que eu tenho. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Diga isso para Jesus, Ele vai te dar vida eterna. Os irmãos que vão nos ajudar a servir, por favor, se aproximem. E você, feche os seus olhos, faça a sua oração. Encare a morte e olhe para ela com cara de ressurreição e de vida. E dê ordens para ela ir se afastando de você, da sua casa, das suas relações, do seu mundo interior, do que for. E diga: eu quero vida, vida em plenitude, vida em abundância que Jesus tem para me dar. Enquanto você vai receber o pão e o vinho, vá fazendo as suas orações e ouvindo a nossa canção.